Fala galera, Sauro da Bahia, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, Professor Orlando Júnior aqui, indo para a segunda aula da reta final PCDF. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto também muito cobrado em prova do CESP, que é o assunto de nacionalidade, previsto ali nos artigos 12 e 13 da Constituição Federal. Beleza? Então vamos lá, o que geralmente, professor, cai sobre esse assunto em provas do CESP? Primeira coisa, nós temos três espécies de nacionalidade. Na verdade, temos duas, e temos uma subespécie, vamos dizer assim. Vem cá, cuidado quando a partir de hoje nós falarmos em nacionalidade originária ou primária. Sempre que eu falar de nacionalidade primária ou originária, eu estou me referindo aos brasileiros natos. Vamos relembrar quais são os casos de brasileiros natos? Fazendo alguns ajustes aqui. Eles estão previstos em um rol taxativo lá do artigo 12, inciso 1º. Aí a linha A fala assim: os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então vem cá, em regra, o fato de alguém nascer no Brasil faz com que ele seja um brasileiro nato, pois nesse caso nós estamos adotando o critério do ius soli, não é? Agora, você não pode cair naquelas ladainhas do CESP quando ele fala, olha, porque todos os nascidos no Brasil são natos. Para. É possível nascer no Brasil e ser considerado um estrangeiro. Não é a regra, é a exceção, mas é possível. Agora vem cá, professor, o que eu preciso analisar para entender isso? Vem cá. Nasceu no Brasil, em regra, é brasileiro nato. Agora, quando você nasce no Brasil, filho de pais estrangeiros, não precisam ser da mesma nacionalidade, onde pelo menos um deles está a serviço público do seu país, você vai nascer no Brasil, mas vai ser considerado um estrangeiro. Caiu uma questão na prova de policial legislativo da Câmara dos Deputados 2014 que ele falava que viu um argentino, encontrava uma canadense a serviço do Uruguai, aqui, e tinha um filho no Brasil e perguntava se seria brasileiro nato. Sim. Por quê? Porque, veja, embora você tenha estrangeiros e ela esteja a serviço, ela não está a serviço do seu país. Cuidado com isso. Segundo caso, bem fácil. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Beleza? Esse caso aí nós já estamos juntando o ius sanguinis, porque tem que ser filho de pai ou mãe brasileira, não está nascendo no Brasil, e no caso aí, tem que estar a serviço. Professor, o que eu considero serviço do Brasil? As designações feitas pela União, Estados, DF, municípios, os serviços diplomáticos e os organismos internacionais que o Brasil seja parte. Cuidado, já foi cobrado em prova do CESP ele afirmando que estar a serviço de organismo internacional é considerado serviço público. Não, nem todo organismo internacional o Brasil faz parte, beleza? Então, por exemplo, a ONU, um organismo internacional que o Brasil é parte, considerado serviço do Brasil. E o último caso está na linha C, onde ele fala: os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que façam o registro ou venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então aí você pode perceber que nós temos dois casos. Um que é de ius sanguinis mais registro, o outro que é de ius sanguinis mais opção após atingida a maioridade, que é o que chamamos de nacionalidade potestativa. Então é dessa forma que você adquire vínculo originário. Mas você também tem o vínculo derivado, adquirido ou secundário, que nós aplicamos para os naturalizados, ok? Agora, nós temos dois casos na Constituição de naturalização. Você tem a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. A naturalização ordinária, ela é aplicada para os originários de países de língua portuguesa, os famosos lusófonos, aqueles que vêm de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e por aí vai. Para essa galera, nós fomos bem tranquilos, porque nós exigimos 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral. Só que é o seguinte, o fato de ser um originário de língua portuguesa, ter 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, faz com que você tenha uma mera expectativa de direito. Diferentemente, é a naturalização extraordinária ou quinzenária, que será aplicada para os originários de outras nacionalidades. Para esses caras, nós vamos exigir 15 anos ininterruptos de residência, sem condenação criminal, e tem que ser feito o requerimento. Beleza? Lembrando, 15 anos ininterruptos de residência e não de permanência. Portanto, durante esses 15 anos eu posso sair do país. O CESP já perguntou isso em prova. Só que, como vocês puderam perceber, nesse caso, a exigência foi muito maior. Então, aqui ter os requisitos faz com que o indivíduo tenha direito subjetivo à naturalização. Ok? E nós temos o caso do quase nacional. O quase nacional está previsto no artigo 12, parágrafo 1º,
que é o famoso português equiparado. Não me confunda naturalização com equiparação. Quando você naturaliza-se brasileiro, você vira brasileiro. Quando você equipara-se, não. Quando você equipara-se, você mantém a sua nacionalidade, mas você ganha os nossos direitos. Então, por exemplo, se vem um português e passa por um processo de naturalização, ele está virando brasileiro. Agora, se vem um português e tenta a equiparação, ele está mantendo a condição de português, mas ganhando os direitos de um brasileiro. Para eu me equiparar, a Constituição exige residência permanente e reciprocidade. Lembrando que um português equiparado ele tem status de brasileiro naturalizado. Então tudo que o naturalizado pode, ele pode. Tudo que é vedado ao naturalizado é vedado a um português equiparado. Professor, então o português equiparado pode votar? Pode votar e ser votado durante o período de equiparação, ok? Então são essas 3 formas de vínculo que você pode ter. Não tendo nenhuma dessas 3 formas de vínculo, você vai estar no Brasil, então, na condição de estrangeiro. Outro assunto muito cobrado aí também é a questão da isonomia entre brasileiros. Por incrível que pareça, essa historinha boba de cargos privativos de brasileiros natos foi a questão mais cobrada do CESP em 2019. Então vem cá, em regra, você trata nato e naturalizado com isonomia, com igualdade. É tanto que a Constituição fala que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. Sendo assim, a Constituição Federal é o único instrumento idôneo para estabelecer esse tipo de distinção, né? O texto ele é corroborado por vários outros pontos. Por exemplo, o artigo 19 ele coloca como uma das vedações federativas para a União, Estado, DF, município, criar preferência ou distinção entre brasileiros, pra você ter uma noção. Agora, nós não temos condições de darmos um tratamento 100% equânime para nato e naturalizado, por isso aparecem algumas exceções, como por exemplo os cargos. Vamos relembrar? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Nada impede naturalizado de ser deputado ou senador. Não pode subir à presidência da casa, pois são eventuais substitutos do presidente. Ministros do Supremo, os 11, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. O único ministério que é privativo de nato é o da Defesa. Toda vez o CESP empurra 2. Ministro da Justiça e das Relações Exteriores, falando que tem que ser nato. Não, pode ser nato ou naturalizado. Uma outra exceção que nós encontramos é lá no Conselho da República. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente em algumas situações, como estado de defesa e estado de sítio. E o artigo 89, ele fala que compõe o Conselho o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e minoria da Câmara, os líderes da maioria e minoria do Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos natos maiores de 35 anos. 2 escolhidos pelo presidente, 2 pela Câmara, 2 pelo Senado. Então, cuidado. Ele chega na prova e afirma, olha, por que um naturalizado não pode ser membro do Conselho da República? Errado, pode sim. Ele não pode ser um dos 6 cidadãos do Conselho, mas ele pode entrar, por exemplo, pela liderança da Câmara, do Senado ou como ministro da Justiça. Outra exceção é com relação à extradição, uma vez que nós aprendemos lá com base no artigo 5º, inciso 51, que brasileiro nato, passivamente falando, não pode ser extraditado, ao passo que o naturalizado ele pode, quando antes de naturalizado ele comete crime comum ou tráfico de drogas e quando após a naturalização ele comete crime de tráfico de drogas. E a última exceção que nós vamos encontrar aí é com relação às empresas jornalísticas e radiodifusão sonora de sons e imagens, prevista lá no artigo 222, onde ele fala que essas empresas são reservadas para natos e para naturalizados há mais de 10 anos, ok? Então, embora eu tenha colocado algumas exceções aqui, a regra é tratá-los com isonomia, é tratá-los com igualdade. E para eu fechar esse vídeo, fazendo essa revisão aí de nacionalidade com vocês, cuidado com a perda da nacionalidade. Nós temos 2 casos, vamos relembrar? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma revisão. Vocês aí vão ter a prova já no domingo, então aqui não tem como esmiuçar ponto a ponto, mas estou tentando ser aí o mais objetivo possível, o mais claro possível, destacando esses pontos mais cobrados. Primeiro caso de perda. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Só que aí vem uma questão boa. Ele pergunta assim: um naturalizado que perdeu a naturalização por sentença judicial tem como readquirir? Tem. Diante de uma forma. Qual? Mediante ação rescisória. Comprovando que o juiz que proferiu a sentença estava errado.
Se ele não conseguir readquirir dessa forma, já era. O CESP vai falar para você que um naturalizado que perde a naturalização por sentença judicial pode passar por um novo processo de naturalização. Errado! Não pode. Beleza? Agora, esse aqui é o espetáculo. Qual a segunda forma de perda? Adquirindo outra. Quando em regra você adquire outra, seja você nato ou naturalizado, você perde a nossa. Porém, nós temos duas exceções. Nós temos dois casos em que permitimos fazer a manutenção da nacionalidade. Ou seja, vai adquirir lá, mas não vai perder aqui. Qual a primeira exceção? Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então perceba, se você, brasileiro, consegue tornar-se nato de outros países, tô nem aí. Pode ser de 10, beleza? Nós não criamos casos, beleza? Professor, como assim? Às vezes você nasce no Brasil brasileiro nato. Seu pai é italiano, você pega pelo sangue, né? Sua mãe é alemã, você pega o outro pelo sangue. Então você pode ter várias nacionalidades originárias. Agora, o que o Brasil não gosta muito, ele não curte muito aí, é a naturalização. Você, brasileiro, sai daqui para virar naturalizado em um outro país. Eu aceito isso em um caso, que é a segunda exceção, quando ele fala imposição de naturalização pela lei estrangeira como condição para permanência no país ou para o exercício de direitos civis. Então, se você sai daqui e voluntariamente torna-se naturalizada em um outro país, você perde a nossa. Agora, quando a sua naturalização lá é fruto de uma imposição, isso faz a manutenção. Tanto que vocês viram um caso que a mídia divulgou que o Supremo estava permitindo a extradição de uma brasileira nata. O Supremo nunca permitiu isso. O que aconteceu nesse caso especificamente foi que ela adquiriu voluntariamente a naturalização americana. E ela acabou matando o segundo marido lá, veio para o Brasil pensando que não poderia ser extraditada porque era uma brasileira nata. Mas quando ela adquiriu voluntariamente a naturalização de lá, ela acabou perdendo a daqui. Beleza? Então, nacionalidade não é um tema difícil, é um tema tranquilo, gostoso de trabalhar, mas muito recorrente mesmo nas provas do CESP. Beleza? Amanhã eu volto, beleza? Volto falando sobre direitos individuais. Aí, meu irmão, o pau vai quebrar. É tanto que eu vou dividir, né? Às vezes em mais de um vídeo, beleza? Justamente porque são muitos detalhes que eu quero trabalhar com vocês. Gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário, divulga aí minha página aí pros seus amigos, né? Se quiser também curtir lá minhas redes sociais, meu Instagram, professor Orlando Júnior, né? Tô sempre disposto a tirar aí as dúvidas. Um grande abraço, só Ouro da Bahia, não esqueça nunca, o meu objetivo é a sua aprovação. Valeu!